Durante a pandemia, vocês fizeram estúdio em casa também? Vocês estão com coisa remota agora? Eu já tinha. Você é músico? Não, é porque como eu trabalhava lá com a Globo, eu gravo tudo de casa. Eu nunca a Globo é no Rio, né? A rede é no Rio, mas as afiliadas que eu trabalho é na Amazônia e aqui no coisa, eu nunca fui pra lá, né? Eu gravo tudo na minha casa. Então eu já tinha o estúdio em casa. Ele não estava preparado para dublar, né? Porque quando a gente começou a fazer o home studio, nessa época eu produzia lá na do Brasil, quando a gente começou a fazer o processo para dublar, porque o nosso grande desafio era como que a gente junta as três pontas, diretor, técnico e dublador, para trabalhar, né? Porque era muito fácil você fazer... você gravar, eu poderia gravar sozinho na minha casa, né? Enfim, mandar pra alguém ver e tal, e não era essa a nossa ideia. A ideia é que fosse igualzinho como era no presencial, né? Então, eu não tinha isso preparado, mas eu tinha estrutura, e aí a gente montou, enfim, todo o esquema pra fazer acontecer. Então já tava lá. Mas hoje, praticamente, eu dublo acho que 80% das coisas tudo remoto. É mesmo? Esse ano eu fui dublar presencial com o Wilken só. Os jogos todos, né? Que aí o game é outra pegada, né? Eu não tenho nem acústica pra fazer um game desse. Mas assim, a grande parte o grande grosso do trabalho pra mim é remoto hoje. Não sei como é que é. Na época da pandemia deu uma parada, assim. Foi um momento difícil, né? Uns 2-3 meses ali. A gente ficou um mês discutindo como fazer, depois um mês depois que dava pra fazer como que implantar de fato. Depois abriram, porque a gente não podia, né, gravar remoto. Isso era uma coisa que era colocada num acordo que tudo era presencial. Mas abriram esse porém aí por conta da pandemia. As pessoas tinham que trabalhar, né? E aí foi o que aconteceu. Eu também fiz estúdio em casa, consegui aí trabalhar... Venho trabalhando até hoje no remoto. Uhum. Mas aí depois as coisas... E ainda hoje tem estúdios que estão no remoto, né? Ele falou, 80% eu também faço muita coisa remota. Uhum. Mas tem algumas coisas já estão presenciais, alguns produtos que precisam ser gravados presencialmente. Por questão de áudio, né? Você tem a captação, todo mundo no mesmo microfone. Sim, porque você imagina a loucura do mixador. O mixador, né? tem que arrumar tudo. Tem produtos que a gente mixa aqui, tem produtos que o cliente pega e mixa lá, né? Mas mesmo assim, imagina a loucura do mixador, porque não é exigido hoje, tipo assim, pra dublar você tem que ter pelo menos um microfone X com um ambiente e tal. Não tem isso, né? Cada um monta a sua cabine, você grava o teu áudio lá e manda pro estúdio, ele aprova o teu áudio ou não, né? É isso aí. E aí, tipo assim, você imagina a loucura, cara. Esse microfone tem um som, o TLM tem outro, o Apogee tem outro, enfim, tem vários tipos de som. Você imagina o cara não ficar louco. Esse cara é um herói. Pra juntar tudo. E aí você se você pegar as produções do começo da pandemia pra agora, você vê que muita coisa tem muito som de lata. Porque a galera não tinha como fazer, saca? O que é som de lata? É uma coisa meio abafadinha, tá. assim, saca? Você compara, tipo, o som do TLM com o som de um microfone USB, o microfone USB ele é mega abafado. Sim, total. Né? E aí o que o mixador faz? Ele piora o áudio do TLM pra ficar... Caramba! Entende? Como que é uma loucura isso, Legal. cara. Eu tava na produção bem no meio dessa doideira. Tipo assim, como que você vai fazer o som? Aí a galera gravava... eu lembro que a gente tava dublando até o My Hero Academia nessa época. A galera gravava e você ouvia e falava assim, puto, o som do fulano não tá dando, escuta. Aí você ouvia a pessoa falando um negócio e o outro falando um negócio e falando, mano, eles estão em lugares completamente diferentes, tá ligado? Tem muito, nem só do microfone, tem muito da acústica do ambiente. Lugar, exato. Importante você ter uma acústica, você tem um baita microfone, você tem uma acústica ruim, ferrou, porque é pior. Né? Porque aí o cachorro respira lá no vizinho, você dá pra pegar, entrou o cachorro, você nem ouviu, mas o microfone pega tudo, né? Então, isso é importante. Essa mudança do remoto pra vocês, você acha que foi bom pra vocês? Vocês gostaram? Tipo, porque assim, eu trabalho em casa há muito tempo. Eu adoro trabalhar em casa, né? Como é que foi pra vocês? Pra quem trabalha em São Paulo é maravilhoso, né? Porque São Paulo é duro, né? Uma selva de pedra isso aqui. Então, você ter a produtividade é maior, com certeza. Pô, eu adoro sair, ver pessoa, cumprimentar, falar com gente, é uma delícia, mas... Você não precisar se locomover para São Paulo para trabalhar. Isso porque os estúdios são próximos, ali na Lapa. Mas você tem estúdios que são um pouco mais longe, assim. Você tem na Vila Olímpia, você tem na Zona Norte, na Zona Leste. Mas é muito melhor você abrir uma porta e estar na tua cozinha, meu. Não, assim, falando você consegue juntar uma escala na outra. Como produtividade, eu gosto muito, porque você falou, eu marco a escala com 15 minutos de diferença. Tipo, termino uma, tomo água lá e já vamos pra outra, né? Antes você tinha que marcar com pelo menos uma hora, porque trânsito é uma loucura e tal. Isso aí. Então, assim, pra produtividade é legal. Eu tenho um podcast que fala de tecnologia. Qual que é? E chama Área de Transferência. Né? A gente fala muito voltado pra Apple e tal. E eu sou muito a favor da tecnologia, assim. Eu acho uma pena você não poder usá-la pro seu benefício próprio. Ao mesmo tempo que eu sinto falta desse contato. A última escala que a gente fez, se eu soubesse... Eles me falam que podia ser remoto, que eu achei que era coisinha pouca. Se eu soubesse que era aquilo, eu teria ido. Né? Saca? Porque eu prefiro ainda. Porque tem uma diferença, assim...
Uma coisa é você tá na tua casa, beleza, eu tô na minha casa com o meu Mac aqui, ponho o texto aqui, o vídeo aqui, não sei o que, tô trabalhando. Mas, cara, aí naquele dia que eu vou dublar uma coisa muito importante, puta, minha internet não tá das melhores, aí o vídeo vem todo travado. E aí você não consegue enxergar a boca. Aí o coitado Will que fica lá e fala assim, não, peraí, ele falou mais assim, fala tal coisa. Aí você vai falar, aí você pergunta, deu? Porque você não tá vendo, você não sabe, você só tá ouvindo o cara falar, você não sabe a expressão dele. Então isso acaba, pra mim, é um pouco ruim, saca? Mas, no geral, de você, poder ficar em casa, né? Tem dias que você fala, nossa, ainda bem que eu não saí hoje, né? Porque muitas vezes o remoto não te dá essa produtividade de gravar. Você tem a produtividade no dia, você não tem que se locomover. Mas a gravação, ela pode ser um problema. Então, ela pode demorar mais. Porque você tem barulho. Claro. Porque você tem o vizinho que tá não sei o que em cima. Você tem um elevador que passa, que faz barulho. Você tem a internet que não funciona legal. Que a internet fica travando o vídeo. Já tive problema de dublador que não conseguiu gravar. Tinha 4 horas de escala e tava com obra no vizinho. Puts, aí... O cara falou, não tem pra onde ir, meu. Não Aconteceu comigo isso. Aconteceu comigo. Eu tinha 4 horas de escala e o prédio da frente tava tendo obra, tá ligado? E aí eu falei, beleza, não vai pegar. Fechei a janela, fechei a porta. E, cara, você ouvia no fundinho, mas o técnico... Isso deve ser terrível. É horrível. E aí entra uma parada muito sinistra, porque quem trabalha de casa, por exemplo, eu não sei como é que você trabalha da sua casa, mas você pode pôr teu fone de ouvido ali, com redução de ruído, né? Enfim, você fica lá no teu mundinho trabalhando. Eu preciso do silêncio. Saca? Se a minha namorada tá vendo TV na sala, eu não tenho uma baita acústica. Meu som é legal, né? Me escalem, por favor. Meu som é legal. Mas não é uma baita de uma acústica. Se a TV estiver mais alta, ela pega, né? Tá passando o aspirador, pega. Então, na hora que eu tô gravando, de manhã não pode passar o aspirador na sala. Não pode, o cachorro não pode latir, porque toca a campainha, sabe? Então, isso, você começa a ter problemas que você nunca imaginou que você ia ter.